Olá, estudantes, pais, responsáveis e toda a família. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol, estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física, professor André? Vamos lá. E como vocês já estão acostumados, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da nossa aula de hoje. Componente curricular. Educação Física. Turma. Quarto e quinto ano. Conteúdo. Ginástica. Aula. Aula de número 6. E não esquece de colocar a data de hoje. Repetindo. Componente curricular. Educação Física. Turma. Quarto e quinto ano. Conteúdo. Ginástica. Aula de número 6. E não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram essas informações importantes, a gente vai passar para vocês os materiais que vocês vão precisar providenciar para a nossa aula de hoje, né, professor André? Que hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de ginástica, mas nós vamos precisar de alguns materiais que a gente precisa que vocês providenciem aí. E quais são eles? 2 calças de adulto. 2 cadeiras. E uma bola de plástico. Só lembrando que essas, antes da gente deixar aí para vocês providenciarem esses materiais, essas 2 calças de adulto, elas precisam ser calças maleáveis, né, professor André? A gente pode falar assim, né? Isso. Não pode ser calça jeans, por exemplo, né? Porque daí a gente vai ter que, ela tem que ser mais flexível, certo? Então a gente vai deixar aquele tempinho aí para vocês providenciarem os materiais e a gente já volta com a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então para nós darmos início à nossa aula de hoje, a gente vai estar finalizando com vocês as atividades com as figuras, né, professor André? Isso aí, professora Carol. Que como a gente comentou na aula passada, né, a gente fez aí várias atividades com as figuras dos movimentos, né? E agora, hoje, né, nessa nossa aula, a gente vai estar finalizando com essa atividade, onde a gente espalhou aqui no chão, vocês não vão ver muito aí, né, na tela de vocês, mas daqui a pouquinho a gente já vai aproximar e vocês vão conseguir ver mais claro essas imagens, né? Mas aqui a gente tá com o nosso alfabeto todo aqui no chão, né, relacionando cada movimento com uma letra do alfabeto. Então a gente tem ali, né, começa ali com a letra A e vai até a letra Z, aonde cada figura está relacionado com uma letra, né, professor André? Exatamente, então cada letra é representada por um movimento, né, por uma figura. Isso mesmo. Okay? E como que a gente vai fazer? Como a gente fez na aula passada aquela atividade dos movimentos, né, que vocês tinham que soletrar, a gente vai deixar aí para vocês, né? A gente vai fazer aqui primeiro o nome do professor André, que é o nome mais curto do que o meu, né? Vocês viram na aula passada que a gente fez o meu também, que ele é mais comprido, né, do que do professor André. Lembrando sempre que é só o primeiro nome, né? Então a gente vai fazer o do professor André, para vocês verem aqui. E a gente vai pedir, daí a gente vai deixar um tempo, a gente vai aproximar mais aqui esse alfabeto para vocês conseguirem visualizar. A gente vai deixar um tempo na tela para vocês realizarem daí algumas palavras com esse alfabeto. Mas a gente vai pedir para vocês o seguinte, que vocês vão realizar os movimentos e além de vocês realizarem esses movimentos, vocês vão registrar no caderno de vocês, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então vocês vão registrar lá, que nem, por exemplo, o nome do professor André. Então o nome do professor André começa com a letra A. Eu só vou tirar aqui, professor André, a letra A, só pra gente aproximar aqui, né, pra eles verem. Então olhem só, a letra A do professor André, qual que é o movimento? Então é este movimento lá que o professor André está fazendo e a letra A está aqui embaixo, certo? Então vocês vão realizar o movimento e depois registrar lá no caderno de vocês em forma de desenho e até colocando a letra, né? A letra que relaciona esse movimento, certo? Daí agora a gente vai para a letra N, professor André. Isso, letra N. Eu vou tirando daqui para ir mostrando para vocês e o professor André vai fazendo. Pode ser, professor André? Sim. Então a letra N, olha o que é a letra N. Qual é o movimento da letra N, professor André? Isso, muito bem. Então, okay. Agora a gente tem a letra
D. A letra D. Qual é o movimento da letra D? Vamos mais para trás aqui. Esse é o movimento da letra D, certo? Então agora o professor André vai fazer o movimento da letra D, professor André. Isto, muito bem. Agora nós vamos para a letra R. Olha só qual é a letra R, professor André. Ó, vou mostrar para vocês qual é a letra R. É o desafio do equilíbrio com a perna dobrada, professor André. Isso, muito bem. Lembrando que esse movimento com as figuras, a gente faz ficando uns segundos na mesma posição, né, professor Isso, André? a gente não faz a repetição do movimento, né? Nós realizamos o movimento e ficamos estáticos, né, durante um tempo ali, 4, 5 segundos. Isso mesmo. Agora é a letra E? A letra E. Então vamos lá, a letra E. Ó, professor André, qual é a letra E? Vou mostrar para vocês pertinho aqui a letra E, certo? Então esta é a letra E do nome do professor André. Então nós confeccionamos aqui o nome do professor André, certo? Agora a gente vai pedir para vocês, pedir para vocês o que vocês vão ter que escrever aí, né? Tanto com o movimento como registrar no caderno, né, professor André? E daí a gente vai deixar esse alfabeto de forma mais visível para vocês, né? Parado aí na tela durante um tempo, para vocês poderem realizar essa atividade da nossa aula de hoje, certo? Então o que a gente vai pedir para eles fazerem, professor André? Então, vamos pedir para vocês realizarem tanto o movimento quanto registrar no caderno seu primeiro nome, o primeiro nome da sua escola e mais uma, professora Carol. E o primeiro nome do seu professor ou professora de educação física da sua escola. Ok? Então são 3 palavras. Seu primeiro nome, o primeiro nome da sua escola e o nome do professor ou professora de educação física. Ok? Então a gente vai deixar aqui na tela para vocês as figuras para vocês poderem realizar essa atividade.
E daí, pessoal, conseguiram realizar a atividade? Muito difícil? Não é, né? Acho que não foi difícil, né, professora? Acho que foi tranquilo, né, professora Carol? Acho que foi tranquilo, né? Só um pouquinho trabalhosa para poder registrar, né? Isso mesmo. Que lembra que a gente pediu para vocês, né? Para vocês fazerem os movimentos e ainda registrarem no caderno esses movimentos aí, né? Que é o primeiro nome de vocês, o primeiro nome da escola e o primeiro nome do professor ou professora de educação física de vocês das escolas, certo? Exato. Então agora que vocês já fizeram essa atividade, né? Nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje e eu vou deixar vocês com o professor André um pouquinho, né? Que o professor André vai trabalhar com vocês. Então já convido vocês a acompanhar na tela. Então, a ginástica geral é uma prática que busca a participação de todos aqueles que se sentem atraídos pela vivência e demonstração de movimentos de forma criativa e original e que oportunizam o conhecimento e ou reconhecimento dos limites e possibilidades do corpo. Então nós tiramos do livro da Garanhani de 2006, né? Muito bem. Então, como vocês viram ali, a gente trabalhou bastante movimentos com vocês da ginástica geral, onde nós falamos para vocês sempre respeitarem os seus limites, para vocês sempre respeitarem os limites do seu colega que está realizando atividade com você. Então, aí vocês já estão acompanhando aí com a gente algumas das aulas, alguns dos movimentos de ginástica geral e nós vamos trazendo isso tudo para vocês. Então, convido vocês a acompanhar na tela novamente. Então, a ginástica geral é constituída por elementos fundamentais das diversas ginásticas associados a outros elementos da cultura corporal, com ou sem o uso de materiais. A ginástica geral é caracterizada principalmente por ser uma ginástica de demonstração e não de competição. Assim, propicia a um número ilimitado de participantes, independentemente de eles possuírem habilidades técnicas específicas, a utilização de variados materiais e o prazer de execução, ok? Então, como a gente vem trabalhando com vocês aí a ginástica geral, nós estamos oportunizando então para vocês alguns movimentos corporais para que vocês possam realizá-los, ok? Então convido a acompanhar na tela novamente que no desenvolvimento da ginástica geral na escola pode-se utilizar vários materiais de acordo com a criatividade e interesse do professor e dos estudantes. Então, como traz o nosso caderno pedagógico de 2009, a ginástica geral no desenvolvimento da ginástica geral na escola, que podem se utilizar vários materiais de acordo com a criatividade e interesse do professor e dos estudantes, ok? Então, como nós trouxemos para vocês aqui algumas atividades da ginástica geral, onde vocês puderam utilizar a criatividade de vocês, também acompanharam aí algumas maneiras de realizar esses movimentos, né, de diferentes formas. Então, uma vez realizando o movimento e ficando estático naquele movimento por algum tempo, outras vezes vocês fazendo a repetição dos movimentos. Então, nós trouxemos algumas possibilidades para vocês. Então, agora nós convidamos vocês para nós fazermos nossa próxima parte prática da aula. Para isso, vou convidar a professora Carol para retornar, para a gente retomar aí as atividades práticas da aula de hoje. Então, nós pedimos no início da aula os materiais para vocês separarem, que foram as calças, cadeiras e bola, né? E como eu falei para vocês, né, as calças precisam ser calças flexíveis, né? Eu trouxe aqui 2 calças de pijamas minhas, né? Então, porque a gente fala que não pode ser uma calça muito grossa, uma calça jeans, algo assim, porque a gente vai utilizar essa calça no lugar da corda, né? Então a gente vai fazer algumas práticas com corda utilizando as calças, né? Porque, claro, a gente imagina se caso vocês tiverem aí na casa de vocês uma corda, melhor, né, professor André? Exatamente. Mas a gente imagina que muitos de vocês não tenham corda em casa, né? Então, por isso que a gente pediu para vocês as calças, que é uma coisa que vocês têm aí na casa de vocês, certo? E antes da gente começar a nossa prática, o professor André já tá arrumando aqui as cadeiras, que a gente vai amarrar aqui as calças na cadeira para a gente poder começar o nosso primeiro exercício. Como o professor André falou para vocês na aula, na parte teórica, né? A gente fez alguns exercícios da ginástica geral sem material, né, professor André? Isso. E daí, você pode ir amarrando, professor André, se quiser, enquanto eu vou falando aqui com ele, só pra gente estar esclarecendo, né, essa questão da continuidade aí da nossa atividade de ginástica geral. Então, a gente fez várias atividades ali com as figuras, com o corpo, como o professor André falou, né? Alguns movimentos estáticos, que a gente tinha que ficar um tempo na mesma
posição, outros movimentos com repetições, né? Então a gente fez vários movimentos com o próprio corpo, sem o uso de material. Agora a gente vai fazer alguns exercícios da ginástica geral também, utilizando alguns materiais, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Que no nosso caso aqui, a gente vai utilizar as calças como se fossem a corda, né? Então, seriam algumas práticas com corda, ou melhor, práticas com calças, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. E a primeira prática que nós vamos realizar com as calças, né, ou com a corda, é o salto em altura, né, professora Carol? Isso então, mesmo. se vocês puderam ver que a gente pediu 2 cadeiras e a corda ou as calças para que a gente pudesse amarrar uma na outra. A gente já colocou aqui uma altura intermediária, né? Isso. Para a gente poder iniciar. Como a gente vai fazer? Primeiramente... E pensando aqui também que o professor André também já amarrou de um jeito que possa aumentar depois, né, professor Isso, para André? depois a gente poder subir aqui Subir as ou diminuir alturas também. ou abaixar as alturas, ok? Professora Carol, Eu começo. vamos iniciar então? Simples, atividade simples. A gente vai saltar por cima da corda. Vamos primeiro saltar com um pé de cada vez ou com os 2 pés juntos? Vamos primeiro com um pé de cada vez, depois com os 2 pés juntos. Tá, então salta e passa de volta por aqui. Salta e volta. Vou com o outro pé agora, ó. Comecei com o direito, começo com o esquerdo. Então foi com o direito, agora com o esquerdo. Mais uma vez, com o direito Direito e com o esquerdo. e com o esquerdo. Agora vamos pular com os 2 pés? Com os 2 pés. Então, com os 2 pés. De novo, com os 2 pés. Ok? Agora vamos aumentar um pouquinho, Vamos professor? levantar um pouquinho. Aí. Agora, um pouquinho mais alto. Primeiro com um pé só. Então, função com a esquerda. Eu comecei com a direita, então agora eu vou fazer com a esquerda. E eu vou com função com a direita. Ok? Então com a direita e agora com a esquerda. E agora com os 2 pés? Isso. Agora com os 2 pés. Ok? Mais uma. Ok. Muito bem, professor André. Agora acho que a gente pode passar para a próxima atividade, né, professor André? Claro que aqui a gente pode aumentar mais, né? A gente tem aqui mais uma graduação aí da nossa altura, né, professor André? Que a gente pode dizer da nossa cadeira aqui. A gente pode estar aumentando um pouquinho mais também. O importante é que tem que pular a corda, né, ou a calça, sem encostar na calça, né, professor André? Exatamente. A intenção é você saltar por cima da calça ou da corda, né? Onde você não encoste, né, o pé ou qualquer outra parte do corpo na corda, ok? Isso mesmo. Então agora a gente vai tirar aqui a corda da cadeira, né? Porque a gente vai mostrar para vocês também o salto em distância, né? Que a gente também vai utilizar as calças dessa forma, né? A gente só vai colocar a cadeira aqui para trás, né? Aonde a gente vai estar colocando esse movimento. A gente vai estar fazendo assim, né? Dá pra gente montar assim, né, professor André, ó. Dessa forma, pra ficar tipo um triângulo aqui. Porque daí é a questão da distância, né? Vocês vejam, aqui a distância fica menor. Já aqui a distância fica maior, né? Isso. Então a gente pode fazer aqui nessa graduação que a gente forma aí um triângulo com as 2 calças. Então certo? primeiro a gente vai saltar com um pé só, né, impulsionando, e depois impulsionando com os 2 pés. Então, impulsão só com a perna esquerda, impulsão com a perna direita. Primeiro no lugar onde é mais perto, né? Isso. A distância é agora, menor. Com os 2 pés juntos. De novo com os 2 pés juntos. Agora na distância maior. Então impulsionando com um pé. Então impulsão com o pé direito. Ah, é pra cair com os 2 pés, professor André? Pode ser também. E impulsão com o pé esquerdo.
Impulsiona com o pé esquerdo e cai com os dois. Isso. Agora, pulsionando com os dois pés juntos, caindo com os dois pés juntos. Mais uma vez. Isso, muito bem. E pra gente finalizar aí, professor André, as nossas atividades com corda, a gente também pode fazer as atividades de pular a corda, né? Que a gente só vai fazer uma simulação aqui, né, professor André, Isso. bem rápida, aonde daí a gente precisa ter uma dupla, né? Ou a cadeira ou a dupla, né, professora Carol? Que daí... É que alguém tem que bater, tem que bater pra alguém pular, né? Então, de qualquer forma, tem que ser uma dupla. Vai ter que ser uma dupla, né? Então, a ideia é a gente tá enrolando bem aqui as calças, né? Daí o professor André só vai amarrar uma ponta ali, certo? Aonde a gente vai fazer a atividade, professor André, vamos fazer o seguinte, você vai pegar a bola, professor André, a gente vai utilizar a bola nessa atividade. Você vai pegar a bola e você vai ter que passar com a corda e segurando a bola, sem deixar a bola cair, certo? Ok. Então a ideia é você passar por cima da corda. Não, desculpa, professor André. Você tem que passar por baixo da corda, segurando a bola. Perfeito, então vamos lá. Ok? Não pode encostar. Sem encostar. Na corda. Isso. Agora, professor André, você tem que ir quicando a bola e passando por baixo. Com uma mão e com a outra. Alternando as mãos. Isso, muito bem, professor André. Aí. Agora você vai controlando a bola, equilibrando a bola na mão, professor André. Também passando por baixo. Lembrando que o professor André está passando pelo lado mais fácil aqui. Mas a gente pode pedir para o professor André passar pelo lado mais baixo da corda, né? Onde é mais difícil. Vai dificultando, né? Gradativamente a gente vai dificultando. E agora, professor André, vou pedir para você, a gente vai pular a corda, só que vamos amarrar essa corda aqui em cima, que daí fica melhor para bater, né? Onde eu vou bater a corda, né? No caso, as nossas calças aqui. Vou bater e o professor André vai ter que... Professor André, você vai ter que pular uma vez e sair com a bola na mão. Opa! Quase, professor André. Quase. Vamos lá, de novo. De novo, vamos tentar. Vocês vejam que com a nossa... Olá, até saiu a nossa calça lá. Então, essa atividade a gente precisa ter alguém, né, que bata a corda para vocês. Por isso que a gente tá pedindo que seja em dupla, né? Enquanto amarra na cadeira, o outro bate, né? Vamos lá, professora Carol. Vamos lá, professor André, de novo. Última vez. Isso, professor André, muito bem. Mais uma vez para finalizar, professor André. Última. Isso, muito bem. Então, e aí assim, né, a gente vai encerrando e dando algumas sugestões para vocês de atividades com corda, né? E também a gente acabou utilizando aí a bola para fazer atividades com cordas. Mas na aula que vem a gente vai fazer algumas atividades específicas com a bola. Só com a bola, né? Ok? Então esperamos que vocês tenham gostado das atividades propostas na nossa aula de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau.